Olá, tudo bem, oitavano? Como vocês estão? Tão bem? Deu para entender certinho a aula de ontem? Espero que todo mundo tenha conseguido corrigir bem a tarefa ontem, que tenha assimilado ali da aula de ontem os 4 principais tipos que nós vamos ter de métodos contraceptivos. Então, métodos naturais, métodos de barreira, métodos hormonais e métodos cirúrgicos, certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto. Então, mesmo conteúdo, métodos contraceptivos, mesma habilidade, conhecer os diferentes métodos contraceptivos que existem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os tipos, né? Então, natural, a gente já falou lá na aula passada, ele é um método que não tem instrumentos, que ele vem, entre aspas, né, da natureza. Quais são os 3 principais tipos? Então, eu vou citando aqui os principais tipos que nós vamos ter de métodos contraceptivos para cada um desses 4 tópicos, certo? Então, naturais são quais? São aqueles métodos que vêm da natureza. Quais os principais exemplos? O primeiro deles a gente vai chamar de tabelinha, que é o mais popular. O que é a tabelinha? Lembram que a gente fez o cálculo do ciclo menstrual? A tabelinha é você controlar o seu ciclo de menstruação e você vê o dia em que você é fértil. Então, lembra que nós vimos que 5 dias no mês você está fértil? Dentro desses 5 dias, você não vai ter ato sexual, então você evita a gravidez. Então, por isso que é um método contraceptivo natural. Você simplesmente não vai realizar ato sexual nos 5 dias em que você está fértil. Esse método a gente vai chamar de tabelinha. Aí a gente tem um método chamado coito interrompido, que é um método que tem baixa funcionalidade, tem um índice bem baixo de confiabilidade, certo? Porque normalmente não dá certo. Como que funciona o método que a gente chama de coito interrompido? É o ato de você ter a relação sexual, mas antes de você chegar no ápice da relação sexual, onde vai acontecer a ejaculação, você encerra a relação sexual. Então você vai cortar a relação sexual antes do ato de acontecer a ejaculação. E assim você evita o que a gente chama de coito. Então você interrompe o ato sexual antes de acontecer a ejaculação para também evitar a gravidez, certo? E aí a gente tem um método mais utilizado atualmente que se chama método Billings, que é o quê? O método Billings é um controle que a mulher realiza dentro do seu próprio corpo. Como que funciona? A vagina libera uma secreção. Como que funciona essa secreção? Essa secreção ela vai ter texturas diferentes. E pela textura da secreção liberada pela vagina, a mulher consegue identificar se ela está ou não no seu período fértil. Dentro dos métodos naturais, ele é o que tem o maior índice de funcionabilidade. Ele é o que funciona melhor. Por quê? Porque ele dá mais segurança. Pela textura, pelo aspecto desse fluido vaginal, a mulher consegue identificar se ela está ou não no seu período fértil, e se estiver no período fértil, ela não vai ter a relação sexual, certo? Então, esses são os métodos que são naturais, que não tem nenhuma utilização de nenhum instrumento. Lembrando que eles não são válidos para proteção das doenças sexualmente transmissíveis. Eles simplesmente impedem a gravidez, certo? Tranquilinho? Aí a gente tem os métodos que são de barreira. O que é uma barreira? É quando a gente utiliza algo sintético produzido pelo homem para impedir a passagem do espermatozoide. Então eu coloquei uma barreira aqui e o espermatozoide não vai conseguir passar. Principais métodos: camisinha masculina e camisinha feminina, que vão ser utilizados para impedir a passagem do espermatozoide, certo? Feminino a mulher vai utilizar e vai impedir que o espermatozoide passe. O masculino o homem vai utilizar e vai impedir que o espermatozoide saia e chegue ao corpo da mulher, certo? Nós temos também como método de barreira o DIU, que é um dispositivo intrauterino, que a mulher utiliza. E aí a gente vai ter ele de 2 tipos, ou de barreira ou hormonal. O de barreira, ele vai realizar o impedimento de que do espermatozoide passe pelo canal vaginal da mulher e chegue até as trompas uterinas, até as trompas onde vão acontecer a fecundação. Então o DIU vai impedir essa passagem. Se ele for DIU de cobre, ele vai ser de barreira. Se ele for DIU hormonal, ele vai ser um método hormonal, beleza? Então também um método, se for DIU de cobre, também um método de barreira, certo? E aí a gente tem também o diafragma, que também é um método contraceptivo de barreira que a mulher utiliza, que é como se fosse uma cápsula
que ela vai inserir dentro da vagina dela e também vai impedir a passagem do espermatozoide. Então, os principais métodos de barreira vão ser quais? DIU de cobre, diafragma, camisinha masculina e camisinha feminina, que são métodos que vão impedir a passagem do espermatozoide. Lembrando que camisinha feminina e camisinha masculina e camisinha feminina são aquelas que vão impedir as doenças sexualmente transmissíveis, certo? Continuando então, vamos falar agora dos métodos hormonais. Principais métodos hormonais: anticoncepcional, que é o mais popular, e aí o anticoncepcional ele pode ser de injeção, ele pode ser de comprimido, ele pode ser de adesivo utilizado na pele. Todos esses tipos vão ser o quê? Vão ser liberações hormonais que vão ser realizadas dentro do corpo da mulher para impedir que ela ovule, para impedir que aconteça a fecundação. Então, métodos hormonais são principalmente esses, né? Os anticoncepcionais, esses 3 tipos, que pode ser adesivo, injeção ou comprimido, que vão impedir a fecundação e a produção do óvulo, causando alterações hormonais no organismo da mulher. E um outro tipo é o DIU hormonal, que vai ser um dispositivo intrauterino, a mulher vai colocar no útero e ele vai liberar hormônios que vão fazer o quê? Matar o espermatozoide. Então ele não vai funcionar, o DIU hormonal ele não vai funcionar como barreira, porque ele vai matar o espermatozoide pela liberação de hormônios, certo? Não previne de DST. Métodos cirúrgicos: vasectomia no homem e laqueadura na mulher. Os dois vão cortar os canais, então ali na mulher vai acontecer o corte das trompas uterinas, o espermatozoide não vai conseguir chegar, o óvulo não vai conseguir ir para lugar nenhum, então cortamos tudo. E no homem nós vamos cortar os canais, também vamos impedir a passagem do espermatozoide. Lembrando que no homem, mesmo que a gente corte o canal, o homem vai continuar tendo ereção e ele vai continuar também tendo ejaculação. Só vai impedir a passagem do espermatozoide. Lembram que a gente viu que o espermatozoide é uma coisa, o sêmen é outra. Então o sêmen vai continuar sendo produzido. Quem vai cortar é somente a produção do espermatozoide. Na verdade, ele vai continuar sendo produzido, mas ele não vai conseguir sair junto na ejaculação. Métodos cirúrgicos, a gente precisa lembrar que eles são métodos que são irreversíveis, porque a gente faz um corte e não dá para voltar atrás. Porém, a gente tem que dizer nesse caso aqui que tem uma exceção. A cirurgia já existe para reconstituição dos canais, mas ela custa um valor muito alto, é uma coisa meio inacessível. Então, ela é um método irreversível, porém, a gente sabe hoje em dia que já existe cirurgia muito cara para reconstrução dos canais, certo? Também, método cirúrgico não protege de DST. Acho que era isso. A gente conseguiu ver bem? Conseguiram entender as principais diferenças do natural para a barreira, para o hormonal, para o cirúrgico? Sempre lembrem os principais exemplos. Então, natural, o que eu falei? Quais são os naturais? Tabelinha, coito interrompido e método Billings, certo? Barreira, camisinha masculina, camisinha feminina, DIU de cobre e diafragma. Hormonal, anticoncepcionais dos 3 tipos, adesivos, injeção ou comprimido, e DIU de hormônios, certo? Cirúrgico, vasectomia e laqueadura. Então, esses são os principais tipos que a gente precisa conhecer e precisa conhecer a diferença de cada um deles. Uma coisa bem importante que a gente precisa sempre lembrar é que dentro do de barreira nós temos a camisinha masculina e a camisinha feminina, que vão também impedir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver. Certo? Para essa aula era isso, acho que a gente conseguiu diferenciar bem ali e citar os principais exemplos de cada um deles. Tranquilinho? Espero que vocês tenham entendido bem. Se não, vão mandando as dúvidas, eu vou sanando as dúvidas. Façam a atividade que eu vou propor no slide. Não fiquem com dúvida, qualquer coisa, vão gritando que a gente vai dando um jeito de atender vocês, certo? Obrigado por estarem assistindo mais uma aulinha. Eu tô com muita saudade de vocês. Desejo um forte abraço, que vocês se cuidem e até a nossa próxima aula, meus queridos do 8º ano.